Olá, no presente vídeo discutiremos: o chifre pequeno é Antíoco IV Epifânio ou o Anticristo? E o faremos com Jerônimo, o famoso São Jerônimo de Estridão. Então, antes de começarmos, eu peço que você se inscreva aí no canal, curta, comente, compartilhe o conteúdo, tá? Fique à vontade. Nós já vimos alguns temas relacionados a esse tema, né? Se você ainda não viu os comentários de Hipólito de Roma acerca de Daniel 7, de Daniel 2, né, da estátua de Daniel, das bestas de Daniel, eu recomendo que você veja aí no canal, tá? Porque vai ser de grande ajuda para esse vídeo aqui. Então vamos lá, vamos para o estudo. E para tal, vejamos quem foi Jerônimo. Então ele viveu entre os anos 347 e 420 d.C. E Jerônimo nasceu na cidade de Estridão, na província romana da Dalmácia, por volta de 347. Mas só foi batizado entre 360 e 366, quando viajou para Roma. Ele é muito conhecido por sua tradução da Bíblia para o latim, conhecida como Vulgata, mas sua lista de obras é extensa. Jerônimo passou um tempo no deserto de Calcis, onde moravam numerosos eremitas. Durante este período, ele dedicou-se a aprender o hebraico, sob tutela de um judeu convertido, e é possível que ele tenha mantido correspondência com os judeu-cristãos de Antioquia. Jerônimo morreu perto de Belém, em 30 de setembro de 420. Então, pessoal, Jerônimo estudou profundamente as Escrituras, né? Ele traduziu, né? Ele, claro que não sozinho, né? Mas ele participou ativamente da tradução de toda a Bíblia, tá? Antigo e Novo Testamento, para o latim. Escreveu extensamente sobre, fez vários comentários sobre as Escrituras e, em especial, também sobre o livro de Daniel, que é o que vamos analisar agora. Então ele sabia hebraico também, isso é um ponto importante. Ele tinha capacidade então de ler Daniel em hebraico, tá? Então agora eu convido que que façamos a leitura do texto sagrado, Daniel 7, dos versículos 7 ao 14. Finalmente, como eu contemplasse essas visões noturnas, vi um quarto animal, medonho, pavoroso e de uma força excepcional. Possuía enormes dentes de ferro, devorava, depois triturava e pisava aos pés o que sobrava. Ao contrário dos animais precedentes, ostentava 10 chifres. Como estivesse ocupado em observar esses chifres, eis que surgiu entre eles outro chifre menor, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar-lhe lugar. Este chifre tinha olhos idênticos aos olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Continuei a olhar até o momento em que foram colocados os tronos, e um ancião chegou e se sentou. Brancas como a neve eram suas vestes, e tal como a pura lã era sua cabeleira. Seu trono era feito de chamas com rodas de fogo ardente. Saído de diante dele corria um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, dezenas de milhares o assistiam. O tribunal deu audiência e os livros foram abertos. Olhei então devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes do chifre. Olhei até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera jogada ao fogo. Quanto aos outros animais, o domínio lhes foi igualmente retirado, mas a duração de sua vida foi fixada até um tempo e uma data. Olhando sempre a visão noturna, vi um ser semelhante ao filho do homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião, diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Então esse é o texto sagrado, e ele por si só já é extremamente revelador. Então, se você já viu os comentários de Hipólito de Roma, você deve ter visto que naquele tempo, né, os cristãos, ali, né, lembrando que Hipólito de Roma é entre ali o século II e século III, então bem pertinho ali da era apostólica, eles interpretavam a quarta besta, né, essa besta medonha, como sendo Roma, né, Roma, e consequentemente o chifre pequeno tem que ser posterior a Roma, né? Só que já na época da patrística, né, surgiram ali interpretações concorrentes
das quais hoje nós conhecemos como preterismo, né, e tem se popularizado cada vez mais nas mais diversas denominações e religiões. Mas a tradição antiga cristã era historicista, pessoal, era historicista, sempre interpretando as profecias como se cumprindo ao longo da história, tá? Então, para a gente ter isso bem claro, né? E outra coisa a se destacar aqui. Veja que quando o tribunal começa, né, o tribunal divino, começa, o chifre ainda fala arrogâncias. Olha que interessante, isso é interessante. Então o chifre, quando o tribunal de Deus for aberto no fim dos tempos, esse chifre ainda existirá, tá, pessoal? Então isso é um detalhe bem importante também, tá? Então, e imediatamente antes do reino eterno ser instaurado, esse chifre pequeno que saiu da quarta besta, tá? Que derrubou 3 dos 10 chifres que pertenceram à quarta besta, quando esse chifre cair, né? Já estaremos na iminência, então, da chegada do reino eterno, tá? Esse é um ponto muito importante para a gente discernir. Então, para tudo isso ficar bem claro, vejamos o que Jerônimo escreve, tá? Então Jerônimo diz: Porfírio atribuiu as 2 últimas bestas, a dos macedônios e a dos romanos, ao único reino dos macedônios e os dividiu da seguinte forma. Ele afirmou que o leopardo era o próprio Alexandre e que a besta, que era diferente das outras, representava os 4 sucessores de Alexandre. E então enumera 10 reis até a época de Antíoco, de sobrenome Epifânio, e que foram muito cruéis. E ele não designou os próprios reis para reinos separados, por exemplo, Macedônia, Síria, Ásia ou Egito. Mas ele fez dos vários reinos um único reino, consistindo de uma série. Isso ele fez, é claro, para que as palavras que foram escritas, uma boca proferindo jactâncias arrogantes, pudessem ser consideradas como faladas sobre Antíoco, em vez de sobre o anticristo. Bom, então aqui, pessoal, o Jerônimo está citando o Porfírio. O Porfírio foi um pagão, olha só, um pagão que defendia o preterismo. Então ele atacava o livro de Daniel, tá? Falava que não era inspirado, né? Enfim, coisas que um pagão diria, que um ateu diria hoje, na verdade, né? E ele atacava usando o preterismo, falando: olha, tudo isso tudo isso que está no livro está retratando algo que já aconteceu, coisas assim que a gente ouve às vezes por aí, né? E a gente não tem ideia das origens dessa ideia, dessa interpretação, né? Então isso é muito perigoso, a gente tem que ter cuidado. Então, e o Porfírio, esse pagão, ele então suprimia ali o papel de Roma, né? Ele colocava a quarta besta como sendo a do Império Macedônio, né? De Alexandre o Grande. E aí, Antíoco IV, Epifânio, né? Um rei do período helenístico, poderia se enquadrar aí, digamos assim, no papel de chifre pequeno, né? Porém, Jerônimo continua, né? E aí ele deixa um desafio aí para quem defende essa visão, né? Ele fala assim: deixe que Porfírio responda à pergunta: quem pode ser essa pessoa que foi tão poderosa a ponto de quebrar em pedaços o chifre pequeno, a quem ele interpreta como Antíoco? Se ele responder que os príncipes de Antíoco foram derrotados por Judas Macabeu, então ele deve explicar como se pode dizer que Judas veio com as nuvens do céu como o filho do homem e foi levado ao ancião de dias. E como poderia dizer que a autoridade e o poder real foram concedidas a ele e que todos os povos, tribos e grupos linguísticos o serviram e que seu poder é eterno e não termina por qualquer conclusão? Então tá aí, pessoal, esse é um desafio realmente, né? Se de fato Porfírio estivesse correto, né? Porfírio, e houveram na verdade cristãos também que defenderam essa visão já na era patrística, né? Se essa linha de interpretação estivesse correta, né? Então como que a gente poderia dizer que, por exemplo, Judas Macabeu ou qualquer líder ali revolucionário dentre os judeus, né, que se opôs a Antíoco, como que ele poderia ser esse filho do homem, né? Quem foi esse filho do homem que se assenta ali, né, junto com o ancião de dias, né? Então quem é esse, né? E além disso, a gente teria um grande problema, né? Porque como a gente viu no texto sagrado, quando o tribunal de Deus toma assento, o chifre pequeno ainda existe. Então
se o chifre pequeno foi única e exclusivamente Antíoco IV Epifânio, ele morreu há mais de 2000 anos, né? Ele não faria muito sentido, ficaria uma coisa meio estranha. Enfim, são inúmeras as contradições que a gente pode encontrar nessa forma de interpretar, né? E o Jerônimo escreve mais. Ele escreve: devemos, portanto, concordar com a interpretação tradicional de todos os comentaristas da Igreja Cristã, que no fim do mundo, quando o Império Romano for destruído, haverá 10 reis que dividirão o mundo romano entre si. Então surgirá um insignificante 11º rei, que vencerá 3 dos 10 reis. Então, depois de terem sido mortos, os outros 7 reis também curvarão seus pescoços ao vencedor. E eis, continua ele, havia olhos semelhantes a olhos humanos naquele chifre. Não vamos seguir a opinião de alguns comentaristas e supor que ele seja o diabo ou algum demônio, mas sim alguém da raça humana em quem Satanás irá residir totalmente em forma corporal, e uma boca proferindo jactâncias presunçosas, pois este é o homem do pecado, filho da perdição, e também a tal ponto que ousa sentar-se no templo de Deus, fazendo-se semelhante a Deus. O anticristo fará guerra contra os santos e os vencerá, e ele se exaltará a tal ponto de arrogância que tentará mudar as próprias leis de Deus e também os ritos sagrados. Ele também se levantará contra tudo que se chama Deus, sujeitando toda a religião à sua própria autoridade. Então tá aqui, pessoal. Jerônimo escreve então que a gente deve se manter fiel à tradição cristã primitiva, tá? Da igreja cristã primitiva, onde a gente então entendia que há de haver, né, esse anticristo. Tem que haver uma pessoa, uma entidade, uma instituição, alguma coisa que cumpra esse papel de chifre pequeno e que seja posterior à quarta besta, ou seja, posterior ao Império Romano, tá? E ela deve existir até o fim dos tempos, tá? Nada que não cumpra esses requisitos, tá? E outros requisitos também que a Escritura Sagrada nos mostra, como a perseguição aos santos, né, se levantar contra Deus, fazer-se como Deus, né, fazer-se semelhante a Deus. Então todos esses requisitos têm que ser cumpridos por esse que será, né, o que é o chifre pequeno, tá certo? Porém, Jerônimo ele é conciliador com relação a essas interpretações. Então ele vai explicar que Antíoco IV Epifânio pode sim ser visto como chifre pequeno, não como o próprio, pois o chifre pequeno só será plenamente cumprido com a chegada do anticristo. Porém, Antíoco IV Epifânio pode ser um tipo, uma tipificação daquilo que viria a ser o anticristo. Então, Antíoco IV Epifânio ele é, digamos assim, ele é um anticristo em menor escala, tá? Vejamos o que Jerônimo escreve sobre isso. Então, os de nossa escola também insistem que, uma vez que muitos dos detalhes que iremos ler e explicar posteriormente são apropriados para a pessoa de Antíoco, ele deve ser considerado como um tipo do anticristo, e aquelas coisas que aconteceram com ele em uma fase preliminar devem ser completamente cumpridas no caso do anticristo. Então tá aí, pessoal. Não tá totalmente errado os preteristas não, tá? Apesar do Porfírio, o pessoal lá da época começar a defender essas interpretações com o intuito de atacar a Bíblia, a premissa básica deles, né, não estava tão errada. A gente pode sim ver Antíoco IV Epifânio como sendo o anticristo. Agora, o que a gente não pode falar realmente é que, por exemplo, o livro de Daniel foi escrito no período dos Macabeus. Isso é um absurdo, né? Estaria falando que a Bíblia está mentindo, né? Isso seria um absurdo. Outra coisa, falar que o livro de Daniel não é profético, que ele estava relatando coisas do passado, isso também é um absurdo. Tá? Então, a gente viu nos vídeos do Hipólito de Roma que o Hipólito de Roma sabia até do declínio do Império Romano e do surgimento da Europa, né? Então é impossível dizer que o livro de Daniel não é profético. Ele é sim um livro profético, e se é um livro profético, a gente não tem por que duvidar de que ele foi escrito de fato no período de Nabucodonosor na Babilônia, tá certo? Então isso são coisas assim que todo estudante das Santas Escrituras tem que saber, tem que ter isso em mente. Então é isso aí, pessoal. Por fim, eu gostaria de destacar algumas coisas aqui, né? Talvez aí o que é algumas sentenças essenciais aqui do nosso estudo, né? Então a primeira:
A quarta besta é Roma, e portanto o chifre pequeno tem que ser posterior ao declínio do Império Romano. Então, como se vê evidente, né, pela própria narrativa das Escrituras, a quarta besta tem que ser Roma. Né, até contraintuitivo tentar colocar a Grécia como a quarta besta. O período helenístico ali não se encaixa bem. Depois, quando o Messias recebe autoridade, realeza e seu reino eterno, o chifre pequeno ainda fala arrogâncias. Logo, ele deve existir até o fim dos tempos. Então, o chifre pequeno, aquele efetivo em si, né, não o tipo dele, mas o próprio, ele tem que existir quando o Messias retornar, tá? Quando Jesus voltar, esse chifre pequeno ainda estará, na iminência de Jesus voltar, ele ainda estará falando arrogâncias. E terceiro, o Antíoco IV Epifânio tem certas semelhanças com o chifre pequeno, e de fato, pode ser um tipo daquele anticristo que ainda existirá quando o Messias chegar. Então, realmente, Antíoco IV Epifânio pode ser anticristo, é um tipo do anticristo, né? E o próprio Jerônimo, quando ele vai escrever, principalmente quando ele vai comentar o capítulo 11 de Daniel, se você tiver curiosidade, você pode ler o comentário dele ao livro de Daniel, ele mesmo usa a história, né, dos Macabeus, usa Antíoco IV Epifânio para explicar, para explicar aí o capítulo 11. Então não está errado, tá? Só que a gente tem que ter claro na nossa mente que Antíoco IV Epifânio não é única e exclusivamente o chifre pequeno, mas ele é um tipo, tá certo? Ele é um anticristo menor, a imagem, uma imagem daquele que será no anticristo. Então é isso, tá? Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva aí no canal e que a graça do nosso Senhor esteja com todos.